doutor Carlos Roberto Barbosa Moreira, ele me faz lembrar muito o pai dele, porque o pai dele sempre foi um excelente expositor, e eu volto a dizer, não esqueço. Tá? Em matéria de processualista, ele era o melhor, tinha a melhor obra, e até hoje ele é vivo, está bem maduro, e com isso o filho agora está seguindo o mesmo caminho dele, está seguindo a mesma trajetória, e hoje nos honra também com a presença dele, que vai fazer essa palestra sobre 10 anos do Código Civil, destacando aqui acertos e desacertos. Está com a palavra, viu, doutor? Muito obrigado, meu querido amigo desembargador Roberto de Abreu e Silva. Toda vez que na apresentação se alude ao fato, ou se enfatiza o fato de eu ser filho de José Carlos Barbosa Moreira, fico com a sensação de que se comete uma grave injustiça com a minha mãe. Né? Então, eu apenas me permito fazer, até prestando aqui uma homenagem por conta do último domingo, fazer aqui o registro de que sou filho de José Carlos Barbosa Moreira, mas, sobretudo, sou filho de Dona Gilca. Dona Gilca. Bom, eu queria iniciar essa minha exposição com uma explicação acerca da minha presença aqui hoje. Porque, na verdade, eu me convidei para dar esta palestra, e vou lhes explicar por quê. No final do ano passado, eu participei de um evento promovido pela Academia Brasileira de Direito Civil, que é uma instituição cultural a qual pertenço e que promove de tempos em tempos congressos sobretudo acerca do Código Civil, mas não exclusivamente do Código Civil, e sim do direito civil em geral. E esse evento se realizou em Belo Horizonte, e eu deveria fazer uma palestra cujo título era Código Civil, 10 anos, êxitos e fracassos. Como em geral acontece no Brasil nesse tipo de evento, houve um atraso muito grande. A primeira palestra começou com um grande atraso, e aí o intervalo, que deveria ser de apenas 15 minutos, se transformou num intervalo de 40 minutos, e com isso as palestras sucessivas foram se atrasando cada vez mais, e a minha era a penúltima a ser realizada. À noite, já eram 10 horas da noite, e decididamente às 10 horas da noite ninguém tem mais condições para prestar atenção, a não ser a um show de humorismo. Então eu tive que abreviar muito aquilo que eu tinha me programado para dizer, e aquilo, de certa maneira, me frustrou um pouco. E, além disso, lá em Belo Horizonte, havia um outro problema, que era o fato de o auditório se compor naquela noite de maneira muito heterogênea, porque havia professores universitários, havia a presença considerável de acadêmicos, mas também havia um grande número de estudantes universitários. E, nesses casos, nem sempre é muito fácil para o palestrante afinar o seu discurso de modo a torná-lo acessível a todos aqueles que o ouvem, porque, inevitavelmente, para alguns, aquilo que se dirá soará como coisas muito banais. Para outros, se o tom for um pouco mais elevado, o discurso se tornará hermético e talvez até incompreensível. Então, aquela experiência foi um pouco frustrante para mim, e como estava presente um colega do desembargador Roberto de Abreu Silva, o eminente desembargador Marco Aurélio Bezerra de Mello, que é meu colega na academia, eu então disse a ele que gostaria de repetir a palestra aqui no Rio de Janeiro, de preferência na Emerge. Ele imediatamente acolheu essa ideia e a trouxe para cá, e deve ter sussurrado no ouvido do desembargador Roberto de Abreu Silva, que rapidamente tomou a iniciativa de fazer o convite oficial. De forma que, repito, na verdade, eu me convidei para dar essa palestra hoje. E a honra é toda nossa, pode estar certo. Muito obrigado. Hoje é um dia um pouco atípico, porque, como
sabemos e experimentamos, né, há uma grande dificuldade de locomoção. E isso justifica o meu atraso, porque, em geral, eu venho de táxi para a cidade, o táxi para na porta do meu destino, e hoje eu precisei vir no meu próprio automóvel, e isso acaba exigindo um tempo maior, porque é preciso encontrar um estacionamento, estacionar o automóvel, enfim. Mas aqui estou. Eu começo essa minha palestra com uma observação que me parece óbvia, mas, ao mesmo tempo, necessária. A avaliação dos fatos históricos, em geral, exige um certo distanciamento no tempo. Agora, nos últimos meses, nós todos assistimos a uma grande discussão acerca dos méritos e deméritos, das virtudes e defeitos daquilo que alguns chamam de golpe militar e outros chamam de revolução ou de contra-revolução. Notem que nem mesmo um período longo de 50 anos foi suficiente para que as opiniões pudessem convergir no mesmo sentido. As experiências legislativas também são fatos históricos e também exigem, para uma avaliação serena e tranquila, um certo distanciamento temporal. Dificilmente poderemos fazer uma avaliação tranquila de um determinado diploma, e, sobretudo, de diplomas com a extensão e a importância de códigos, se não depois de passado algum tempo do início de sua vigência e, sobretudo, depois de alguma aplicação prática daquele determinado diploma legal. Eu lembro aos senhores que o novo Código Civil de nenhum modo pretendeu ser um diploma revolucionário. Isso foi dito em inúmeras conferências, palestras e textos, e inclusive consta, se não me engano, da própria apresentação do projeto. Isso foi dito reiteradamente pelos autores do anteprojeto, eminentes professores, eminentes civilistas, e isso está muito bem traduzido num trecho de um escrito do professor Miguel Reale, que, se não me engano, era o presidente da comissão, onde ele salientava que o objetivo do projeto foi, eu cito literalmente, o de somente inserir no Código matéria já consolidada ou com relevante grau de experiência crítica, transferindo-se para a legislação especial aditiva o regramento de questões ainda em processo de estudo, ou que, por sua natureza complexa, envolvem problemas e soluções que extrapolam do Código Civil. Então, esse ponto me parece importante para as nossas reflexões. O Código não foi concebido, ao contrário de outros diplomas legislativos no Brasil, não foi concebido como algo revolucionário, muito ao contrário. Ele reproduz, muitas vezes, até literalmente, uma série extensa de dispositivos que já constavam do Código Civil de 1916. E eu me recordo de que aqui na própria Emerge, já aprovado o novo Código Civil, mas ainda no período de sua vacatio legis, assisti a algumas palestras de eminentes professores acerca do novo Código. E me recordo em especial de uma avaliação, a meu ver, um tanto assodada, feita por um eminente professor titular de Direito Civil e prezado amigo, que dizia, em relação ao, então, Código Civil aprovado, mas ainda não em vigor, que em breve teremos o pior Código Civil do mundo. Era o que dizia este eminente civilista. Evidentemente, eu não tinha, nem na ocasião, nem tenho hoje, conhecimento muito profundo sobre o Código Civil sobre os códigos civis de certos países africanos, como o Tchad ou o Níger. Mas imagino que o nosso Código Civil tenha qualidade, imaginava isso já naquela época,
E, quando encerrada a palestra, já desfeito o auditório, eu me dirigi a esse professor, que, repito, é um querido amigo, e lhe disse assim: fulano, a esta altura, esse tipo de crítica que você formulou cai um pouco no vazio, porque o código já é uma realidade inevitável. Ele ainda não entrou em vigor, mas ele entrará em vigor. Então é preciso que agora nós nos concentremos na tarefa de revelar as suas potencialidades, as suas virtudes. Não cabe mais fazer uma crítica tão contundente, tão destrutiva, que, em substância, não conduz a rigorosamente nada. E eu me recordo ainda de uma outra interessante crítica feita ao Código Civil, ainda na época em que se tratava de um projeto, crítica segundo a qual o projeto como um todo era inconstitucional, porque, globalmente considerado, se mostrava incompatível com determinados valores, com a tábua axiológica, para usar uma expressão que se tornou quase que um clichê nas exposições dos defensores do direito civil constitucional, mas, repito, o projeto se revelava como um todo, globalmente considerado, incompatível com determinados valores expressos na Constituição Federal, em especial com o princípio da dignidade da pessoa humana. E o argumento central me parecia, então, e até hoje me parece, um tanto curioso, porque o que se dizia era o seguinte: que a própria colocação, a própria distribuição das matérias dos diferentes livros do então projeto de Código Civil já por si só revelava sua inconstitucionalidade, porque, dizia-se, era inconcebível que o livro dedicado ao direito de família viesse depois dos livros dedicados ao direito de empresa e ao direito das obrigações. Argumentava-se que isso revelava a feição patrimonialista do Código Civil, do então projeto de Código Civil, em contraste contundente com valores imateriais e, sobretudo, relacionados à ideia de dignidade da pessoa humana expressos na Constituição. Para os que tiverem curiosidade, o trecho, o trabalho onde se expressa essa opinião está publicado na revista trimestral de Direito Civil, volume 4, é o volume de outubro a dezembro de 2000. E há um trecho que eu vou ler que me parece muito expressivo dessa ideia, resume bem o sentido geral da crítica que então se dirigia ao projeto. Dizem os autores desse trabalho: a distribuição das matérias no projeto obedece, pois, a uma racionalidade patrimonialista, porque, repito, o direito das obrigações e o direito das empresas e das sociedades vem antes do direito de família. Tal racionalidade patrimonialista está em desacordo e afronta a tábua axiológica calcada na dignidade da pessoa humana. E mais adiante, esse mesmo trabalho diz: ao colocar o patrimônio em primeiro plano, em detrimento do ser humano concreto, está o projeto do Código Civil em dissonância com a ordem constitucional. Então, há outros argumentos, são apresentados outros argumentos, mas este me parece particularmente interessante e curioso, porque esse princípio expresso na Constituição de 88 da dignidade da pessoa humana, evidentemente tem origem nos sistemas constitucionais de outros países. E em Portugal, especificamente, o artigo 1º da Constituição portuguesa diz: Portugal é uma república soberana baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade popular e empenhada na construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Então vejam que o princípio da dignidade da pessoa humana está expresso na Constituição portuguesa dos anos 70, já no artigo 1º, e, não obstante isso, nunca identifiquei qualquer autor português
que tivesse defendido, por conta desta regra constitucional de seu país, a inconstitucionalidade, que seria uma inconstitucionalidade superveniente, do Código Civil português, de todo ou em parte, em função de o Código Civil português dos anos 60 estar arrumado também de acordo com a mesma arrumação, com a mesma distribuição de matérias do nosso Código. Porque lá também o direito das obrigações e o direito das sociedades vem antes do direito de família. Então, eu acho essa ideia de que a arrumação das matérias poderia gerar uma inconstitucionalidade do todo do projeto, acho uma ideia interessante, até, me permito dizer, com toda a vênia devida, pitoresca, mas excessivamente arrojada. Eu acho que ali nós estávamos, naquele momento, diante de críticos de primeira hora que, por um motivo ou outro, e até por certas idiosincrasias, entenderam que era inoportuna a aprovação de um novo Código Civil e fizeram críticas muito excessivas, um tanto excessivas, muito contundentes, repito, e que, com todas as vênias, não se justificavam. Pelo menos algumas delas certamente não se justificavam. Como toda obra humana, o Código Civil tem virtudes e qualidades. E, com o passar do tempo, as virtudes... tem virtudes e defeitos. Isso, e com o passar do tempo, é que o intérprete e o aplicador da lei podem, com mais nitidez, identificar as virtudes e os defeitos. Acho até que, numa avaliação muito subjetiva, há determinados capítulos, há determinados livros que, com o correr dos anos, se mostraram mais defeituosos do que à primeira vista se poderia imaginar. A minha experiência profissional como advogado e como jurista, como palestrante, como atualizador de um livro importante, me mostraram, a experiência me mostrou que talvez os defeitos do código sejam mais intensos do que as suas virtudes. Mas, de qualquer maneira, eu vou procurar mostrar aqui aquilo que me parece poder enquadrar-se no campo das qualidades do Código Civil e aquilo que, a meu ver, merece crítica e que deveria merecer, por parte dos nossos legisladores, uma reflexão profunda. Infelizmente, os nossos legisladores estão muito ocupados em apenas fazer política. Eles não estão interessados em reformar a nossa legislação naquilo que ela tem de técnico, de eminentemente técnico. Mas, de qualquer maneira, ficam aqui algumas reflexões minhas que, eventualmente, podem despertar o interesse de outras pessoas. Numa avaliação, repito e insisto, muito subjetiva e muito pessoal, entendo que as maiores virtudes, os maiores acertos, aliás, é interessante porque na palestra programada para Belo Horizonte, que só em parte se realizou, o título era um pouco mais dramático. O título não foi concebido por mim, não. Mas lá em Belo Horizonte, a minha palestra era anunciada com o título do Código Civil, 10 anos, êxitos e fracassos. A palavra fracasso é uma palavra excessivamente dramática, não é? Aqui atenuou-se um pouco isso, a meu ver, com maior proveito, acertos e desacertos. Vamos, então, tentar identificar os acertos. Aquilo que, repito e insisto sempre, numa visão muito pessoal minha, pode ser identificado como uma virtude do Código Civil em confronto, sobretudo, com a legislação que o antecedeu. E eu acho que as maiores virtudes do novo Código estão, sobretudo, na sua parte geral. A parte geral do novo Código Civil é, a meu ver, melhor do que a parte geral do Código Civil de 1916. E começo pela exaltação do fato de ter o novo Código Civil dado um tratamento sistemático aos direitos da personalidade, que não eram abordados
no Código Civil de 1916. Seguindo a linha de outros monumentos legislativos importantes, sobretudo de dois que serviram de modelo em muitos pontos, que são o Código Civil Português de 1966 e o Código Civil Italiano de 1942. Esses dois códigos contêm, exatamente como o nosso, um capítulo dedicado aos direitos da personalidade. E muitos dos dispositivos que se encontram no nosso Código de 2002 constituem uma reprodução, por vezes até literal, daquilo que contém esses dois mencionados códigos estrangeiros. Mas o fato é que o Código Civil, cujo projeto ou cujo anteprojeto remonta ao final dos anos 60, que teve uma tramitação legislativa muito acidentada, acabou entrando em vigor já um tanto datado. Alguém já disse que o Código Civil nasceu velho em muitos aspectos, e isso é verdade. E mesmo nesse capítulo, no qual eu identifico virtudes, a linguagem aparece um pouco datada, em confronto, sobretudo, com certas normas da Constituição de 1988, que, como sabemos, pelo fato de ser muito abrangente, acabou disciplinando uma série de aspectos daquilo que nós tradicionalmente entendíamos como campo do direito civil. E, especificamente, em relação aos direitos da personalidade, nós sabemos que a Constituição, como lembrava há pouco, contém a regra que consagra o princípio da dignidade da pessoa humana, e em torno desse princípio muito se construiu, e há uma evidente afinidade entre esse princípio e os chamados direitos da personalidade. De modo que algumas regras deste capítulo, o capítulo 2º do título 1º, do livro 1º, algumas dessas regras já nasceram com uma certa idade, digamos assim, elas de certa maneira refletem um pensamento doutrinário que era predominante nos anos 60, ou talvez no começo dos anos 70, mas que em 2002 e 2003 já se revelava um tanto ultrapassado. E isso se manifesta, por exemplo, em relação aos artigos 20 e 21 do Código Civil. Eu recordo que existe hoje no Supremo Tribunal Federal, pendente de apreciação, uma ação direta de inconstitucionalidade acerca desses dois dispositivos. Se não me engano, a relatora é a ministra Carmen Lúcia. E o que é possível antever é o acolhimento, ainda que parcial, dessa arguição de inconstitucionalidade. O que diz o artigo 20? Diz o seguinte: e aqui surge o problema muito explorado pela imprensa das chamadas biografias não autorizadas. O artigo 20 diz: salvo se autorizadas ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais. E o artigo 21 acrescenta: a vida privada da pessoa natural é inviolável e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma. E aqui se expõe claramente a ideia de um conflito entre princípios que estão na própria Constituição. De um lado, a liberdade de manifestação de pensamento, a liberdade de imprensa, a livre exposição de ideias, e, por outro lado, a defesa, que a Constituição também enfatiza de modo muito contundente, da privacidade, da intimidade, da honra. E nós sabemos, até por experiência própria, que, em muitos casos, se põe um conflito entre
entre esses princípios constitucionais. E aí é preciso definir qual dos princípios, no caso concreto, prevalecerá. Mas tem gerado dano moral? Tem gerado ações, pelo menos, com pedidos de indenização por dano moral. E esse problema é particularmente sensível no Brasil depois do julgamento de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF número 130, em que se discutia a sobrevivência da lei de imprensa após a entrada em vigor da nova Constituição. Ok, obrigado. Este julgamento, que ocorreu em 2009, se não me engano, é muito importante para a compreensão daquilo que o Supremo, naquele momento, entendeu devesse prevalecer. Porque, entre outros temas discutidos, estava exatamente este, o de saber se, diante de uma colisão desses princípios, é dado ao judiciário resolver o conflito em cada caso concreto, ora dando prevalência a um princípio, ora dando prevalência a outro, ou se, ao contrário, existe algum princípio que, a prioristicamente, deva prevalecer. E neste julgamento, de acordo com o voto do relator, ministro Carlos Aires de Brito, que foi acompanhado pela expressiva maioria dos demais componentes da Corte, expressou-se a ideia de que prevalece neste conflito a liberdade, o princípio da liberdade de imprensa, o princípio da livre manifestação de pensamento. E somente a posteriori, diante da alegação de algum abuso, é que se poderá adotar judicialmente algum remédio tendente a promover a reparação da pessoa indevidamente lesada. O acórdão é bastante longo, o voto condutor do acórdão é muito minucioso, mas eu talvez possa destacar aqui alguns trechos dele. O voto condutor diz que há dois blocos, ele usa a expressão blocos, há dois blocos de direitos constitucionais, dois blocos de garantias constitucionais. O bloco dos direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa e que se opõe ao bloco dos direitos à imagem, à honra, intimidade e vida privada. E, num determinado momento, o acórdão, já na sua ementa, diz muito claramente que a incidência do segundo bloco, do bloco dos direitos à imagem, à privacidade, à honra, se faz a posteriori. Ou seja, primeiro, diz o acórdão, se assegura a liberdade plena, livre de manifestação de pensamento. Somente depois, diante da alegação de algum abuso, é que se vai assegurar a preservação da intimidade, da privacidade e da honra da pessoa que se afirma atingida.